Bom, essa daqui com certeza é a parte mais desafiadora, porque se eu achei que eu iria aprender uma nova forma de pensar e de viver e não teria minha alma abatida no processo, eu estava completamente errada. Para quem não me conhece, eu sou a Keila, brasileira atualmente morando no Japão, e sejam bem-vindos a mais um capítulo de Confissões. Durante os últimos meses, eu entendi o real significado de palavras como apatia, uma tristeza exagerada que foge da melancolia natural, o desespero, a desesperança. E durante alguns momentos eu realmente senti muito medo de não conseguir voltar ao normal. Eu costumo fazer uma análise crítica dos meus pensamentos, né? Então, isso faz sentido? O que eu tô pensando, qual é a evidência que eu tenho disso? Será que eu não tô exagerando? E quando eu olhava a minha vida e eu olhava o que eu tava sentindo, as contas não batiam. Eu senti uma tristeza que eu não conseguia explicar a razão daquilo, né? De onde que vinha, daquela forma tão intensa e exagerada até. E então eu fazia um exercício de voltar para o passado, procurar por momentos felizes, coisas que me faziam felizes, para tentar repeti-las aqui e ver se eu me animava um pouco mais. Eu não encontrava nada, é como se toda a minha vida fosse uma mentira e eu nunca tivesse tido um momento feliz na minha vida. Quando eu olhava para o futuro, eu também não conseguia me imaginar sendo feliz mais, porque tudo aquilo que antes era muito prazeroso para mim, quando eu me imaginava fazendo isso agora, era uma apatia intensa que acontece, né? Que a sua mente te leva para esse lugar. Hoje eu entendo, claro, que eu estava sob influência de uma doença e como eu acredito que seja com a maioria das doenças, existe um tratamento. Mas aconteceu algo durante esse período que eu acredito que foi positivo para mim, que foi a vontade de ler, que ela se intensificou muito. A única coisa que acalmava a minha mente era quando eu me imaginava rodeada de livros, em uma livraria, uma biblioteca e lendo, lendo, lendo. Obviamente que aqui eu não tenho acesso a tantos livros assim, mas eu trouxe alguns na mala, então foram eles que me ajudaram até. E a gente tem os leitores digitais, então eu também comprei alguns livros para eu conseguir lidar melhor com tudo isso que estava acontecendo. Durante esse período, eu lembro que os livros, eles eram para mim como bote salva-vidas, então eu me agarrei a eles como umas poucas forças que me restavam. Eu li procurando por conforto, por esperança, por histórias que eram parecidas com as minhas. Então eu encontrei coisas bem interessantes no caminho, eu encontrei Agostinho, que eu só conhecia de ouvir falar, eu conheci Spurgeon, que eu nunca tinha ouvido falar antes, eu revisitei histórias bíblicas como a de Davi, de Jó, Elias, Paulo, Jesus. Eu encontrei pessoas brilhantes, pessoas com obras que perpetuam até os dias de hoje, que nos ajudam muito, e pessoas que na sua trajetória tiveram a vida encontrada pela tristeza e pelo desespero. E eu lembro que conhecer tudo isso, né, encontrar todas essas pessoas e essas obras foi um alívio muito, muito grande, porque uma das coisas que eu mais senti era a culpa. Eu sentia muita culpa por estar daquela forma, por estar sentindo tristeza, apatia. Para mim, isso me levava num lugar de julgamento. Eu mesmo me julgando, né, nesse caso. Eu sentia que o fato de eu estar daquela forma significava que eu não confiava em Deus. Então, ter encontrado pessoas como Davi, pessoas como Paulo, que eu acredito que ninguém falaria, né, que essas pessoas não tinham a sua confiança em Deus e que mesmo assim elas se abatiam às vezes, isso ajudou a me acalmar. E aí então eu consegui ser alcançada pelaquela esperança que eu via que eles tanto falavam, que tanto os encontraram também. Eu acho que essa palavra, né, esperança, ela resume muita coisa da minha vida hoje. Eu acho que se perguntassem pra mim o que a Bíblia significa, o Evangelho e todas essas experiências novas que eu tô vivendo, eu diria que é a esperança, porque quando eu estive no fundo do poço, e eu estive, gente, no fundo do poço, eu encontrei um Jesus que se apresentou pra mim como uma pessoa que sabia o que era estar triste, porque ele já tinha vivido aqui, ele veio pra Terra, ele foi homem, e como homem, ele sofreu infinitamente mais do que eu, e ele sofreu para que eu pudesse ser livre. E aí eu te pergunto, na verdade eu me perguntava, livre do quê? Livre dessa dor, livre do desespero? A resposta que eu tive, a conclusão que eu cheguei, né, nas minhas próprias reflexões é que não necessariamente. Ele pode me fazer livre de tudo isso? Eu tenho certeza que sim. Ele vai? Não necessariamente, eu não sei. Eu peço para que ele me livre, né, de tudo isso sempre que eu me lembro. Mas se ele não fizer, ele continua sendo a minha esperança e a minha liberdade.
Mas dessa vez, uma liberdade que não escorrega mais pelos meus dedos, como as outras que eu já contei aqui um pouco pra vocês, né? A liberdade que eu procurei na estrada, a liberdade que eu procurei no trabalho excessivo e descontrolado, né? Eu sempre tento trazer pra vocês que o trabalho é algo muito positivo. Era a minha relação com o trabalho que estava desequilibrada. Mas a liberdade que eu procurei nesse lugar de desequilíbrio, a liberdade que eu procurei no dinheiro, que eu procurei no sucesso, não estava ali. Essa liberdade era diferente, é uma liberdade que me livra de mim mesma, da minha natureza pecaminosa, de todas aquelas coisas, todas as prisões que eu mesmo me coloquei. É livre para saber quem eu sou de verdade. Dessa forma, saber que eu sou amada, independente daquilo que eu faça. E ter a certeza que o fato de eu me entristecer algumas vezes ou de experimentar alguma angústia um pouco maior não significa que eu não ame, que eu não confie em Deus. Ele me conhece, ele sabe. Eu tenho a impressão que ele sempre soube que eu confiava nele. Quem não sabia disso era eu. E eu precisava descobrir. Bom, precisei tomar um ar aqui, mas faz parte. Encontrar essa esperança em Cristo, na verdade, me fez ter forças para buscar um tratamento. Então, procurar uma ajuda médica mesmo, aconselhamento pastoral, que eu acredito que é importante, e cuidar de uma vida e de uma rotina um pouco mais equilibrada. Então, prestar atenção nos alimentos, prestar atenção na quantidade de água que está bebendo, nas horas de sono, fazer uma atividade física, todas aquelas coisas normais e que a gente sabe que no final do dia faz uma diferença bem grande para ajudar na nossa saúde mental. A grande questão é que dessa vez agora, além de não me sentir mais sozinha, eu não sentia mais a culpa, o julgamento, a rejeição que muitas vezes acompanha esses quadros. E então, ao encontrar histórias que eram parecidas com a minha, eu consegui encontrar esse consolo, esse conforto e essa esperança. E foi inclusive isso que me fez estar aqui falando abertamente sobre esse ponto, porque talvez você não encontre forças como eu encontrei na leitura, da mesma forma como me faltou forças para fazer muitas outras coisas. Mas talvez você consiga abrir o seu celular, assistir um vídeo no YouTube ou um vídeo no Instagram e por acaso você me encontre aqui falando sobre isso. E eu queria que a esperança que me encontrou também te encontre, né? Que você tenha a total consciência de que o seu estado hoje não determina o seu futuro e que se os seus pensamentos estiverem indo para um lugar que você tá vendo que não é o adequado, procura ajuda. Se permita ser encontrado, se permita ser cuidado. Eu não te garanto uma melhora instantânea, a solução de todos os seus problemas, mas eu te garanto que você vai encontrar um conforto e um amor nos seus dias mais difíceis, naqueles dias que nem você mesmo se suporta, que nem você mesmo consegue te amar. Você vai conseguir ser amado ou ser amada. E eu quero terminar esse vídeo aqui com um texto, um versículo, uma versão até bem mais simplificada, que eu li uma vez e isso ficou gravado na minha mente. É um versículo que está em João. A alegria que eu te darei, ninguém poderá tirar.